Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar sobre o vício em telas. É um assunto que está muito na moda e será que é realmente possível alguém ficar dependente das telas e até sofrer crises de abstinência? Bom, para falar nesse assunto, eu tenho uma convidada muito especial. Ela é arquiteta, neurocientista, é a Cláudia Feitosa Santana. Obrigado por sua presença, Cláudia. Obrigada, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Eu quero começar esse papo relembrando uma viagem que eu fiz para a Coreia em 2018 e lá entrevistando várias pessoas do governo da Coreia do Sul, em Seul, eh, já tinha o Centro de Dependência e Combate ao Vício de Internet, né? Então, o que eles detectavam? Que aquelas crianças, adolescentes, enfim, menores de 18 anos, que já permaneciam mais do que 3 horas na frente de uma tela, claro, excluindo o tempo de escola, elas eram consideradas dependentes e o governo já tinha um programa, enfim, para evitar que elas avançassem nesse tempo. A minha pergunta é: existe realmente esse vício de internet? Quando que a gente pode dizer que alguém já está dependente das telas? Então, essa pergunta é super complicada, porque é o seguinte, ela ainda não é classificada como um transtorno mental, Uhum. mas ela está muito perto disso acontecer. Porque quando a gente faz uma revisão da literatura e quando você olha do seu lado, é nítido que as pessoas estão com problema de comportamento em relação ao celular. E isso é para a maioria. Então, vamos pensar, quantos por cento da população que tem um celular? É quase 100%, Quase 100%. concorda? Então, praticamente todo mundo está se questionando. E aí você retira as pessoas que são extremamente disciplinadas e que usam pouco, ou que não sabem usar, por exemplo, que normalmente são pessoas mais idosas, essas pessoas estão fora de problema. Só que é muito fácil utilizar o celular. Então, até mesmo os idosos estão nesse risco. É. E existe um limite, por exemplo, na Coreia, agora também parece que tem uma lei muito polêmica na China em relação a essas 3 horas diárias de celular. Existe uma média que a gente pode considerar como saudável? Olha, esse número, assim, ainda não tem. Eu não sei em que tipo de estudo que a Coreia ou a China se baseou para declarar que são 3 horas. Mas, por exemplo, tem descrições de casos de pessoas com 5 horas de uso que já são consideradas. Mas, por exemplo, eu trabalho praticamente só com tela e eu trabalho no mínimo 6 horas por dia. Isso não é considerado um vício. Eu É, estou utilizando para o trabalho, mas depende da forma como eu utilizo. entendi. Porque lá eles consideram, né, eles excluem o tempo de escola ou o tempo de trabalho. Você acha que uma pessoa que, por exemplo, você trabalha 6 horas na frente de uma tela, se você passasse mais 3 horas, 4 horas, 5 horas na frente de uma tela num celular, ou enfim, qualquer outra tela, isso de alguma maneira começaria a criar uma certa dependência? Vai depender da qualidade do uso. Uhum. Porque, por exemplo, tem pessoas que precisam fazer essa limpeza, né? E dentro dessa limpeza do uso do celular, tem que jogar fora aplicativos e todo o uso que é considerado não saudável ou que faz mal para aquela pessoa, porque tem a subjetividade. Mas, por exemplo, imagine que você está 3 horas num Kindle, que é uma tela, ou qualquer um outro do tipo, lendo um Certo. livro. Aí você está substituindo o livro em papel pelo livro da tela. Então tem o problema do horário e tem o problema do tipo de tela. Por exemplo, o Kindle não é meio fosco, não é tons de cinza, né? Uma escala de preto e branco. Isso. Então, esse já é uma questão. Por quê? O brilho da tela e o horário que você usa, quanto mais você usa à noite, é mais complicado.
O horário é muito importante, inclusive, para todo mundo, porque vários estudos mostram que se você utilizar esse horário de tela muito próximo da hora de dormir, vai atrapalhar o seu sono. Aí eu quero pegar 2 ganchos, né. O primeiro do horário das telas, que, como você bem disse, essa exposição a essa luminosidade, acaba inibindo a produção de uma série de hormônios que vão, nos induzir ao sono. E muitas vezes essa pessoa tem até um sono, de pior qualidade por essa exposição muito próxima ao horário de dormir, quer dizer, o ciclo circadiano fica um pouco comprometido. E a segunda coisa que eu queria entender é que hoje existe um boom de miopia ou de problemas relacionados a muita exposição à tela. Então você tem esse, enfim, esse problema atualmente. E tem como a gente conviver com isso, minimizando esses dois problemas? Vamos lá. Primeiro, vamos voltar um pouquinho atrás, que eu falei que ela ainda não é diagnosticada como um transtorno mental, mas ela já tem nome, né? Ah, é? Que é nomofobia. É o, nomobiofobia, Tá. ou seja, é um medo de ficar sem o celular. Então, só pelo nome que já está ganhando esse transtorno, que muito provavelmente daqui a pouco vai estar classificado como transtorno mental, junto com os outros problemas de vício, já tem aí um sintoma. Eu não consigo ficar sem o celular, isso já é problemático. Esse é o primeiro sintoma. Mas ok, voltando lá para trás para dizer isso, vamos lá. Primeira coisa, o problema da miopia veio antes da tela do celular. Uhum. No final do século passado, né, no começo dos anos 2000, a miopia ela já era considerada um problema epidemiológico mundial nas zonas urbanas. E já era uma consequência. Assim, ninguém sabe exatamente o que causa isso, mas ela estava relacionada já a uma exposição que pode ser só explicada pela televisão, por exemplo. E porque quando veio a televisão para a vida da gente, veio o sedentarismo junto, então veio menos movimento. Disso você entende. Você vai nas áreas urbanas, nas zonas rurais, por exemplo, na China, você não tem problema de miopia. Você vai nas zonas urbanas, na Ásia, quase todo mundo tem miopia. E um dos grandes problemas do começo dessa onda é que, por exemplo, para os japoneses, eu não sei se é para os orientais em geral, ser míope era legal, porque ser míope estava associado a você ler mais, então você era mais inteligente. Então, ok. Com o passar do tempo, que 95% das pessoas passaram a ser míopes, ela deixou de ser um problema que era uma consequência genética e passou a ser um problema que era um problema da cultura. Uhum. E aí você vê os programas, e aí disso começou na Ásia, foi para a Europa, e hoje em dia a gente vê isso no Brasil também. E quanto mais áreas urbanas, mais a gente tem essa prevalência de miopia. Todos os programas que começavam a reduzir o tempo de televisão, de sedentarismo e aumentar o tempo de atividade, de movimento, atividade fora dos lugares fechados, veio associado junto uma redução da miopia. Você vê isso na Finlândia, você vê isso em vários lugares da China, você vê isso em Singapura, acho que a Coreia do Sul, o Japão. Todos os programas que fizeram isso. Agora, você imagina, isso foi feito mais para a Europa, Brasil, Estados Unidos, nem tanto. Agora, você imagina, começa a aumentar a miopia e você não tem esses programas e entra o celular, onde aumentou o horário de tela drasticamente das pessoas, o problema é muito maior. Uma das hipóteses é que a estimulação, a luz que vem dessas telas, elas têm comprimentos de onda mais avermelhados. E que isso é pior, e aí aumenta a chance de você desenvolver a miopia. Então, você precisa cuidar das crianças. Que são as que mais usam. Ainda. Porque elas que são as mais vulneráveis. E Exatamente. elas já nascem com o celular na mão, né? Você pega a minha geração, enfim. Agora, você tocou num assunto, e eu quero entrar bastante, você falou do sedentarismo,
e eu quero pegar essa questão do estilo de vida. Como que as telas têm impactado negativamente nosso estilo de vida? Então, a gente começou esse papo falando do sono. Quer dizer, o sono é fundamental, ele é o alicerce para o nosso estilo de vida, né? A gente precisa dormir bem para estar plenamente recuperado, para fazer a regulação de uma série de hormônios. Depois, a gente comentou sobre o sedentarismo. Você tem estudos desde a década de 70 relacionando o número de horas na frente de uma TV, de uma tela, com o crescimento do sedentarismo, consequentemente, obesidade. Quer dizer, então a gente tem ali a questão do sono, do sedentarismo e também da alimentação. Porque hoje você vê muita gente, você vai em restaurantes ou mesmo em algumas casas, as pessoas comendo e ali mandando mensagem, conectadas no celular. Quer dizer, isso tem atrapalhado os pilares do estilo de vida. Quer dizer, como que óbvio, você tendo esses pilares, né, comprometidos, a gente sabe que a atividade física ela é importante, por exemplo, para prevenção e tratamento de depressão e ansiedade, boas noites de sono também. E aí você começa a ter problemas de saúde, como o excesso de peso, que vem com diabetes, hipertensão, depressão e ansiedade. Tudo isso torna o uso excessivo de tela um fator de risco? Sim, eu estava aqui pensando. Sim, que na verdade, aí você, na verdade, você tem várias condições que já estão alterando o funcionamento do seu cérebro e aumentam as chances. Ou seja, você fica mais suscetível ainda. É, porque se a tela, fazendo um raciocínio primário aqui, se a tela te afasta do movimento, isso é clássico de ver, você tem N estudos desde a década de 70 mostrando isso. E a atividade física ela é fundamental para a nossa cognição, memória, uma série de neurotransmissores. Eu já tenho um ponto aqui que eu preciso ter uma atenção em relação às telas, sim ou não? Sim, com certeza. Olha, tem estudos que mostram que o número de visitantes em parques nacionais americano, Estados Unidos, ele foi reduzindo conforme a TV foi entrando na vida das pessoas. Olha, Existe, não é que a gente pode dizer que é uma causa, mas existe uma associação muito sim, clara. As pessoas foram comprando TV e foram deixando de visitar os parques nacionais. O que significa isso? Trocando o movimento por sedentarismo, né? Ficando sentado e deixando de se movimentar. Isso só com a TV. Só que a tela do celular ela é muito pior, porque a TV você precisa ficar em casa. Estar ali, você vai ter que andar até a TV. A tela do celular, você coloca com você e você carrega com você para onde você vai. está em qualquer lugar. E agora, de uns 10 anos para cá, ou até um pouco mais, piorou muito mais, porque você está conectado à internet, ou seja, a gente fala só celular, né? Mas é o smartphone, você tem Claro. conexão, então você está conectado em todos os lugares. Inclusive, hoje é muito difícil se você quiser ficar desconectado, sem conexão, é difícil até de você achar um lugar que você vai que não tenha sinal. Verdade, é verdade. E aí existe um grande aumento, existe uma relação, a gente já. Bom, antes de perguntar dessa relação depressão e ansiedade, eu queria te perguntar se nas crianças esse excesso de tela pode limitar o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, ou o potencial cognitivo. Isso é uma pergunta. E outra coisa, nas crianças, esse excesso de tela pode prejudicar o relacionamento social, o bem-estar social? Sim, a resposta é sim para as duas. Em primeiro lugar, o tempo de tela para as crianças é um cérebro que está em desenvolvimento. O excesso do tempo de tela atrapalha o desenvolvimento desse cérebro. Tem um estudo que foi publicado na Nature recentemente que mostra claramente, num grupo grande que foi avaliado, que são pessoas que já se consideravam um pouco dependentes do celular, eles avaliaram duas redes neurais, que são redes sabidamente alteradas para quem tem qualquer tipo de vício, tá?
E a gente tem vários tipos de vício, Uhum. né? E você pode dizer assim, mas o celular não é uma substância, né? Não é como o álcool e não é como a droga. Mas a gente tem vícios por outras coisas que não são substâncias. Sim. Sexo, compra, jogos. São 3 exemplos. O celular, ele entra nessa categoria. Essas redes, que são... Uma é conhecida como a rede do modo padrão, acho que é essa a tradução para o português. Ela se mostra alterada. E aí ela mostra isso que você falou da questão da comorbidade. Se a pessoa, por exemplo, já tem propensão a ter problema com álcool ou com obesidade, é mais fácil para ela ter problema com a tela. E se é criança, se começa a vir o excesso de tela, e ela pode ter problema no desenvolvimento, aí ela fica dependente disso, fica muito mais fácil para ela ficar dependente das outras coisas. Essa rede neural, que é do modo padrão, indica isso para a gente. E a outra, que também é afetada para quem tem problema com vício, é de controle inibitório. Elas também são alteradas. E aí, isso mostra que essa alteração ajuda a gente a entender por que essas pessoas não conseguem mudar de comportamento. Que é o problema de uma pessoa que tem vício, seja lá para o que for. E a tela em si, o celular, é o mesmo problema. É. E uma das coisas que eu reparo, que foi minha segunda pergunta, era em relação à convivência social, né? Então hoje você começa, de novo, muito chato. Quando eu era garoto, eu ouvia isso dos meus pais, dos meus tios. Na minha época, eu achei que eu nunca fosse falar isso. Mas, quando eu ia brincar, quando garoto, eu tinha que ir até algum lugar, descer ali na rua, conversar, enfim, envolvia todo um lado social para a gente se agrupar, conhecer as pessoas, enfim, e brincar e conviver. Hoje, eu vejo, principalmente nos meus sobrinhos e tal, eh, essa brincadeira ela é remota, com um contato muito superficial. Ele está brincando com uma pessoa, sei lá, do Japão, está brincando com uma pessoa que ele nem basicamente conhece. Isso limita, de alguma maneira, esse potencial social e a gente, porra, o ser humano ele é um ser sociável, ele sobreviveu graças a essa associação, essa sociabilização. Então, em que medida esse uso da tela pode ser prejudicial nas nossas relações sociais? Hoje em dia tem um termo que se chama phubbing. Phubbing de PH de fone, né? Uhum. O phubbing é quando você começa a, estando no ambiente, ficar mais com o celular do que com as outras pessoas. Já é um termo descrito, conhecido, tem estudos mostrando sobre isso, que quando a pessoa, e tem um outro termo, quando a pessoa está preferindo ficar no celular do que ficar com alguém, já está indicando um problema de sociabilidade. Mas olha só, a gente não pode misturar. A gente não tem que estar com qualquer um. Claro. Então, uma coisa pode ser, não quero estar com essa pessoa, mas, em geral, o que acontece é que as pessoas que começam a ter problema com tela, mesmo aquelas pessoas que elas gostariam de estar conectadas, sociabilizando, elas acabam ficando no celular. E aí, muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Ela marcou de encontrar com um amigo, por exemplo, ou com um grupo de colegas. Quando vai embora, percebeu que ficou mais no telefone do que com as pessoas que ela deveria estar. Você vê isso em restaurante, não vê? Claro. Pessoas em restaurante fazendo refeição, um deles, ou vários deles, ou ambos estão mais no celular do que estão um com o outro. Tem gente que não vai nem sentir nada, porque seja, não está nem questionando, mas tem gente que já tem um questionamento, que já sente. Já sente. E tem uma situação até pior. Então, esse é o phubbing. Phubbing é quando você acaba ficando com o seu celular e você não fica com outra pessoa. Já gera um questionamento. Agora tem algo até pior, que é um passo mais próximo do vício, que é o que eles chamam em japonês de kikomori, que hoje foi emprestado e é utilizado para mostrar que é a pessoa que nem quer encontrar. Ela acaba tendo um comportamento antissocial e ela quer ficar com o celular. Ela quer ficar dentro da casa dela, dentro do quarto dela, conectada, mas ela não quer encontrar com as pessoas.
Existe alguma relação entre o uso de tempo de tela e o aumento dessas doenças da mente, depressão, ansiedade, por exemplo? Ultimamente anda sendo atribuído que sim, só que aí não é só tipicamente o uso de tela, né? Como a gente já comentou, é questão da qualidade do uso da tela. Uhum. Então, por exemplo, como normalmente sexo masculino, eu estou falando mais agora de adolescentes, tá? Do sexo masculino, eles preferem videogame e sexo feminino normalmente prefere as redes sociais. E o videogame parece que faz menos mal do que as redes sociais, ou pelo menos a forma como a maioria lida com. E aí, para o sexo feminino, as adolescentes, as chances de ter depressão e ansiedade são muito maiores do que para o sexo masculino, porque normalmente é o tipo de uso. Eu não estou falando que é bom ficar jogando videogame o tempo todo. Não, mas é que as horas no videogame, comparado com as horas na rede social, em geral, o uso da rede social está mais associado, que é o tipo de uso, ao desenvolvimento de ansiedade e de depressão. Tem alguns estudos que mostram que acho que foi agora eu não vou lembrar, foi um estudo num dos países asiáticos, que mostrava que quando os jovens entravam na faculdade no primeiro ano, eles já tinham um comportamento, que era um comportamento indicativo de dependência do celular, eles tinham chances maiores de desenvolver depressão e ansiedade. Porque às vezes só por você entrar na faculdade, você pode ter chance de desenvolver, Sim, concorda? Depressão e claro. ansiedade, porque você muda. O fato de ser dependente do celular aumentavam essas chances. Tem um estudo que mostra que quando esses jovens passam por um tratamento para reduzir essa dependência, diminuíam as chances de desenvolver depressão e ansiedade. E isso é um indicativo de que, se você trata essa dependência, você se afasta de você desenvolver esse transtorno. E um ponto interessante que a gente abordou no começo e vale a pena tocar de novo, o nosso estilo de vida, ele não é feito em caixinhas que não se conectam, né? E aí você, como neurocientista, pode falar melhor do que eu. A tela, ela faz parte hoje do mundo contemporâneo, né? Eu falei, as crianças hoje praticamente nascem já com contato com uma tela. E esse uso da tela ele tem interferido em pilares extremamente importantes do estilo de vida que vão determinar a saúde. Então, quando a gente fala de depressão e ansiedade, talvez as pessoas que permaneçam muito mais tempo à frente de uma tela, elas se exercitem muito menos. E a gente sabe que é muito importante o movimento na vida de uma pessoa, até inclusive para a saúde mental. A gente sabe que a pessoa que fica muito tempo à frente de uma tela, como a gente falou antes, acaba tendo um sono de pior qualidade ou não dormindo horas necessárias. E aí vem minha pergunta, Cláudia. Então, quando a gente fala de uma política de saúde pública, né? Você citou a Finlândia, eu tive lá, eu falei aqui de Seul, são países que, junto com políticas que promovem o movimento, uma melhor educação ali nutricional, também tem essa preocupação em tela. Então a pergunta é: a preocupação em tela, ela teria que ser abordada como uma política de saúde pública por ser um gatilho que acaba piorando uma série de hábitos do nosso estilo de vida? Sim, totalmente. Assim como a miopia. Entendi. Foi nesses países, assim como, por exemplo, na Islândia, é o cuidado que eles estão tendo ultimamente para reduzir a dependência do álcool. Você precisa dessa atenção, sem sombra de dúvida. E você falou sobre a questão do sono. Quando a gente toca nessa questão do sono, tem gente hoje em dia que acha que basta ligar aquele modo noite no celular e Exato. que tudo bem eu posso ficar ali no celular, achando que está barrando, né, que ele acredita que é aquela faixinha de luz que vai atrapalhar a produção de hormônio do sono. Isso é um engano. Uhum. Na verdade, a faixa de luz que produz
que está produzindo essa substância que faz a gente ficar acordado o tempo todo, ela é grande. E ela, mesmo que você tenha um aplicativo que barre só o pico dela, todo o resto você vai receber e vai continuar atrapalhando o seu sono de qualquer jeito. Claro. Então, você pode até querer se enganar e achar que pode ficar usando à noite, quando, na verdade, o uso do celular próximo das horas que a gente vai dormir deveria ser proibido, banido. E aí eu quero emendar algumas perguntas. Primeiro, quando você começa um tratamento desse, vamos colocar, né, um programa desse para diminuir horas de telas de uma pessoa que já tem uma dependência, ela chega a ter crise de abstinência? Tem gente que tem, É. gente que tem. E tem uma outra coisa, por exemplo, se você realmente está se testando, você vai ter que ficar sem o celular. E aí tem coisas que até são coisas práticas, por exemplo, aplicativos de carro, de direção, você acaba ficando sem. Para quem está com esse cuidado. E aí então, se você não, aí você tem uma desculpa que não quero ficar sem. Uhum, claro. Diferente, por exemplo, da droga, que você tem que ir lá buscar. Tá no seu bolso. Aí o celular é mais parecido com o álcool, que está muito dentro da nossa vida e é muito difícil ficar longe dele. Está muito parecido com compra, que é difícil você ficar sem comprar. Então você mistura e você piora o cuidado. Então é mais difícil ainda. E com o 5G, que promete uma conexão em absolutamente tudo, a gente pode prever que o uso das telas vai aumentar, né? Vai aumentar. Vai ficar cada vez mais fácil, você tem cada vez mais sinal, você tem cada vez mais gente usando, que é o mesmo processo que foi com a miopia, né? Você tinha cada vez mais gente em zonas urbanas, cada vez mais gente ficando mais sedentária, morando e quanto menor os lugares que você mora e ficando ali dentro, ia piorando a situação. A mesma coisa com a questão da tela. Olha, Cláudia, bom, esse nosso papo poderia continuar por horas. Eu vou te convidar novamente a participar aqui do Bem-Estar em Movimento. E eu tenho um último quadro aqui, e ele vai ser muito importante para os nossos ouvintes. 3 dicas para levar para casa. Olha, tem muita gente que está ouvindo a gente e se identificou. Falou, pô, eu uso demais o celular, eu gostaria de diminuir. Então eu queria que você desse 3 dicas para essas pessoas que se identificaram, que acham que usam em excesso o celular. O que elas podem fazer para diminuir essa dependência, para diminuir o uso das telas? Bom, só 3. Vamos lá. Pode dar mais. Hoje eu abro uma exceção. Acho que eu vou dar mais. Pode dar, pode dar. Olha, primeiro, horário para desligar. Tá. Tem que ter horário para desligar. Essa é a primeira dica. E aí a segunda dica é conectada com essa. Não leva para cama. Boa. Não leva para cama. Não leva para cama. O ideal é não levar para cama. Ah, tem que carregar durante a noite? Ótimo. Vai ficar carregando trancado no armário? Essa já foi a terceira, mas são as 3 conectadas, vale só como uma, tá? Uhum. Tá bom. Então, horário para desligar perto de dormir, não levar para cama e vai carregar o celular durante a noite. Aonde você vai carregar? Não do lado da cama. Show. Se você vai acordar no meio da noite e vai pegar no celular, então carrega trancado dentro do armário. Há quem carregue o celular trancado dentro do cofre. Me pergunte como, mas tem gente que faz isso, tá? Então foram 3 dicas em uma. Boa. Agora a segunda dica. Limpa o celular. Deleta aplicativo inútil. Rede social te faz mal? Sai fora. Bem-estar e movimento. Sai fora. Apresentação: Márcio Atala. Redes sociais. Tem que sair fora. Então, tem que fazer uma limpeza. Fora o aplicativo que não vai ajudar. Porque o sintoma da ansiedade já é um sintoma de que aquilo está te fazendo mal. Apaga esses. Mantém aqueles que são bons, aqueles que você precisa.
tem uma série de aplicativos que são extremamente fundamentais para a gente. Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica. Tenta fazer um calendário e ver o quanto que você usa, né? Fora das suas necessidades e que é de qualidade, quanto tempo que você está gastando que você não deveria estar ali. Se proponha, não começa do muito, né? Se proponha a começar a substituir por tempo em movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Você substituindo o tempo por movimento já vai ajudar. Começa com 15 minutos, se não aguentar mais que isso, 30 minutos, vai para 1 hora. Mas definitivamente o que é preciso é se movimentar. Muito bom. Eu particularmente adorei essa terceira dica por motivos óbvios, né? Tem muito estudo mostrando que esse tempo sedentário é prejudicial à saúde, que a quebra desse tempo sedentário é muito importante. Então, foi uma dica muito bacana. E um ponto que você tocou e que eu concordo e acredito muito não comece com um objetivo muito grande, né? Comece com uma pequena mudança que você vá conseguindo dando regularidade, porque com essa regularidade você vai se acostumando e vai aumentando esse objetivo. Então, adorei as dicas, adorei o papo. Quero agradecer muito sua presença. Antes de terminar, eu recebi da Cláudia um livro dela que eu recomendo para todos os ouvintes. Eu Controlo Como Me Sinto. Então, é um livro da Cláudia Feitosa Santana. Recomendo. Comprem, leiam sem moderação. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Márcio. Foi um prazer. Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje ficou por aqui. Se você gostou desse papo, se você tem algum amigo que está usando demais as telas, compartilhe com ele. Você também pode baixar e ouvir o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Débora Gonçalves. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.